Botafogo vendendo mais um jogador. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto com um giro de notícias para contar que Cauã Diniz, jogador que pertencia ao América, estava nos planos de Corinthians e Botafogo, é novo reforço do Red Bull Omiya Ardija do Japão. O contrato foi assinado nessa quarta-feira e ele já está a caminho da equipe japonesa. E o Botafogo está vendendo mais um jogador nas últimas horas. Davi Ricardo foi negociado com o Dinamo Moscou. Operação de 6 milhões e meio de euros ou 41 milhões de reais. Botafogo ainda fica com 20% do valor de uma venda futura. Davi Ricardo foi uma baita oportunidade de negócio para o Botafogo. Tudo porque ele é comprado do Ceará na temporada passada por 1 milhão e 700 mil euros. Pouco tempo depois, no ano seguinte, ele é vendido numa operação de quase 5 milhões de euros a mais. Com a lembrança de que o Botafogo ainda fica com um percentual futuro, jogador de só 23 anos de idade, que com a camisa do Botafogo teve tempo para jogar apenas 29 partidas, com 2 gols e 1 assistência. O grande problema pro Martim Anselmo e pro torcedor do Botafogo é que as saídas continuam sendo maiores do que as chegadas. O Botafogo tem perdido jogadores importantes, foi assim, por exemplo, com o Marlon Freitas. É grande a chance de nos próximos dias o Savarino deixar o clube. O Arthur e o Arthur Cabral também são alvos de propostas do exterior, especularam até que o Barbosa possa se mudar para o rival Fluminense. Sócios do John Textor vão injetar dinheiro no Botafogo. É o que crava a ESPN Brasil. Sócios de uma empresa chamada Fubo TV. Tenho certeza que você já ouviu falar nela, porque lá atrás, quando o John Textor chegou ao Botafogo, nós fizemos todo aquele mapeamento das empresas, da história, da fortuna do Textor, e nós chegamos a uma empresa cuja qual ele tinha feito um IPO, uma abertura na Bolsa de Valores do capital dessa empresa durante a pandemia. Algo em torno de 50 bilhões de reais foram levantadas naquela operação. Não quer dizer que todo esse dinheiro seja do John Textor. Calma, torcedores! Mas o fato é que ele até hoje é associado a essa empresa e sócios da Fubo TV, vão injetar capital no Botafogo, é o que afirma a ESPN Brasil. Vou te explicar tudo isso com calma, te falar também que todo o trâmite jurídico do Transferban já foi resolvido e agora a única coisa que falta para o dinheiro chegar ao Atlanta United são os trâmites bancários, informação do nosso amigo Anderson Mota. Tem bastante coisa para a gente falar a partir de agora aqui no canal do Manel. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias trazendo para vocês 2 conteúdos para você ficar por dentro de absolutamente tudo do Botafogo de Futebol e Regatas. Um vídeo às 8h45 da manhã, outro vídeo às 18 horas. Vem comigo que tem muita notícia boa para a gente falar de Botafogo. Tem novidade na área. Ó, a virada veio quando surgiu a informação de que a parte jurídica está toda resolvida e faltam apenas os trâmites bancários para o dinheiro do Transferban chegar na conta vinculada ao Atlanta United. Né? Então tem uma conta que o dinheiro está lá guardadinho, agora só faltam trâmites bancários para o Atlanta United receber. E o John Textor ainda vai pagar esse valor à vista, meu amigo. Tá achando o quê? Não vai ter parcelamento nenhum, não tem crediário das Casas Bahia, não. Vai pagar 21 milha em dólar à vista para o Atlanta United. A SAF decidiu pagar, então, né, esse montante aí à vista, que muda completamente o humor e o ambiente. A expectativa é que o Transferban caia até sexta-feira. Será que até sexta-feira cai esse Transferban? A expectativa é essa. A data passada ontem foi do dia 20, só na semana que vem. Mas agora já se fala em sexta-feira, dia 16. E a partir daí, o Botafogo estaria liberado para registrar seus reforços já para essa janela, realinhar esse planejamento esportivo de 2026 sem nenhuma sombra de punição da FIFA. Esse movimento encerrou também uma fase de desgaste de imagem, em que parte da mídia questionava o clube, afirmando questionava o clube, né? Porque o clube afirma ter o dinheiro, mas ainda insistia em negociar parcelamentos
com o Atlanta United. Enquanto o Botafogo negociava, a mídia ficou batendo bastante. E é claro que o torcedor do Botafogo não gostou nem um pouco de experimentar esse período de transfer ban do Botafogo, sofrendo com uma punição que arranha, óbvio, né, a reputação do Botafogo enquanto clube pagador. A optar por quitar à vista, a SAF sinaliza para o mercado internacional, Atlanta United, Europa, agentes, fundos, até mesmo a nossa mídia e a nossa própria torcida, que mesmo discutindo valores e contestando cifras, quando a decisão é tomada, o pagamento vem forte, vem de imediato, vem à vista, o que certamente vai demonstrar força financeira do John Textor no mercado, reforçando a credibilidade do projeto da SAF do Botafogo como ativo sério dentro da rede da Eagle. Quer dizer, John Textor pode parcelar, ele pode discutir, ele pode negociar o quanto ele quiser, mas na hora que é chamado, o John Textor tem que apresentar o capital, e o capital está sendo apresentado. Então, muito se falou que tem empresários dizendo, inclusive Jorge Nicola traz essa informação, nessas horas ele sempre aparece, né? Traz a informação que um empresário me falou que não levou jogador para o Botafogo por conta do transfer ban e tudo mais. Pois é, eu quero ver o que o mercado vai dizer agora que o John Textor vai pagar 21 milhões de dólares à vista. Não é qualquer um que tem esse valor. Agora, também a gente aqui não vai ficar, né, dourando a pílula. A gente precisa falar a verdade com o torcedor do Botafogo. O negócio é o seguinte, existem outras dívidas. Espero que o John Textor quite lá com o Zenit o Arthur, o Cuiabano e o Nathan Fernandes com o Grêmio, né? Existem outras dívidas rolando por aí. Não vai deixar cair em transfer ban de novo. Que tenha sido só um capítulo negativo e tá tudo bem, vira-se a página e a gente toca o baile. Mas, pelo amor de Deus, não vamos cair nessa esfarrela aí de novo, né? Sair do transfer ban não é só liberar a contratação, é destravar toda a engrenagem, né? Uma série de expectativas e tal que existe sobre a temporada do Botafogo. Mas vamos falar, então, de onde é que vem esse dinheiro, que é onde todo mundo está querendo saber. Ontem, a gente falou bastante sobre os sócios ocultos do John Textor, porque surgiu a informação do jornal o Globo, né, apurada lá pelo jornal o Globo, que 2 investidores secretos estariam por detrás do John Textor, né? Então, essa engenharia do aporte em dólar. A ESPN Brasil detalhou que o aporte que vai permitir resolver esse transfer ban virá do John Textor. Então, é verdade que o John Textor está aportando recursos próprios, como ele disse que tinha recursos próprios, mas não será a integralidade dos seus recursos próprios que farão frente a esse endividamento. Sócios da Fubo TV, uma empresa de streaming ligada ao John Textor e de um investidor próximo ao acionista da SAF, cuja identidade não foi revelada. Ou seja, o dinheiro não é mágico, ele não cai do céu, é capital estruturado de uma rede que ele tem, né? O John Textor, ele usa uma teia de negócios, uma rede de investidores para poder viabilizar esses investimentos. Ele tem, não só de hoje, né? O John Textor tem parceiros há muito tempo, a gente sabe disso, né? E ele é um homem de mídia até hoje associado à Fubo TV. Investimento para injetar recursos diretamente no Botafogo e atacar esse passivo pontualmente. Se não fosse resolvido, poderia comprometer a temporada inteira do Botafogo. Vai ser um pacote de 50 milhões de dólares, tá? Além do pagamento da dívida com o Atlanta, a informação de que a Eagle estruturou um aporte na casa dos 50 milhões, né, de dólares, onde 20 milhões caem até terça-feira, até sexta-feira, e na semana seguinte, até o final de janeiro, melhor dizendo, caem mais 30 milhões, né? Então, é impressionante, é bastante dinheiro, sem dúvida nenhuma, né? O recado que passa para o mercado e para a torcida, de um modo em geral, é que ao montar esse aporte, dá sinal verde internamente para poder negociar, porque o transfer ban vai ser resolvido, a gestão passa um recado de planejamento, que é assim, de planejamento do ponto de vista de que tem dinheiro para executar o planejamento, né? O que é uma coisa complicada, porque até então a gente
ficava ali, pô, mas vem cá, será que vai se livrar mesmo? Será que a vaca foi para o brejo? Não foi? Mas, pelo visto, a vaca não foi no brejo, não. Se ela foi para o brejo, ela deu um rolezinho lá no brejo, mas já saiu lá da areia movediça. Bom, vamos torcer para que tudo dê certo aí, que todas essas informações se confirmem. O torcedor do Botafogo já está calejado. Você que está aí do outro lado não é bobo. Você que está aí do outro lado não é bobo. A gente só vai acreditar depois que a FIFA publicar a saída do nome do Botafogo do Transferban, não é isso? Mas, ao mesmo tempo, está todo mundo muito feliz, porque a expectativa, por exemplo, é a melhor possível. Você tira o Botafogo do Transferban e, na sequência, anuncia o Medina. Manel, beleza, o Medina vai chegar, vai ser uma festa e tal. Mas e aí? Só o Medina resolve os problemas do Botafogo? O John Texel irá atrás de outros jogadores? Eu venho dizendo para vocês desde dezembro, desde o iniciozinho da janela, que eu não acredito em reforços de 15, 20 milhões de euros, né? Não, pelo menos nesse momento, não para essa janela, por conta de tudo que a gente está fazendo. A gente está acabando de sair de um transferban, né, dívida e tal, você imaginar que o Botafogo vai pagar o transferban, ainda vai dar 20 milhões de euros no jogador. Eu não acredito nisso, até pelo que eu converso, o Botafogo me foi dito lá antes da janela abrir, que não esperem jogador de 15, 20 milhões de euros. Então eu sempre falo isso aqui de forma bem aberta e bem franca com os torcedores. Eu acho que essa janela, se vier um jogador um pouco mais tarimbado, um jogador com nome um pouco mais pesado, vai ser no estilo do Medina. Quer dizer, uma oportunidade incrível de mercado e a gente vai acabar trazendo. Salvo o contrário, acredito que seriam esses jogadores que ninguém nunca ouviu falar e o Botafogo vai apostar neles, tá? Esse é o X da questão. Vamos falar aí do Davi Ricardo, que é o segundo jogador que deixa, é o terceiro jogador do Botafogo que deixa o clube nessa janela. Até agora, o Davi Ricardo, para quem não sabe, foi vendido por 6 milhões e meio de euros ou 40 milhões de reais, tá? Vamos falar bastante sobre isso daqui, porque para mim é uma venda muito importante para o Botafogo. Eu não gostei da venda, confesso para vocês, tá? Não aprovo vender o Davi Ricardo, principalmente pelo valor que ele foi vendido. Achei um valor muito barato, perto do que ele entrega dentro de campo. Muito jovem, um potencial muito grande. Mas tem vários senões, tem vários poréns aí no meio do caminho, tá? Saiu do Botafogo até agora. Marlon Freitas, de fato, era um jogador titular, não tem como dizer que ele não fazia parte da espinha dorsal do Botafogo. Saiu também o Jefinho, esse daí não deixou nenhuma saudade no Botafogo, nem de perto fazia parte da tal espinha dorsal do Botafogo, portanto, é uma saída que a maior parte da torcida, a esmagadora parte da torcida, está dando graças a Deus pelo fato do Jefinho estar indo e não se tornar mais um peso financeiro para o Botafogo. E agora tem o Davi Ricardo. Esse sim é um jogador que machuca um pouco mais. Não tanto quanto o Marlon Freitas, porque ele não era um titular absoluto. O Davi Ricardo passa a jogar no Botafogo na medida em que as lesões vão se acumulando na zaga e ele passa a ganhar oportunidade. Mas a partir do momento que ele passa a ganhar oportunidades, o Davi Ricardo geralmente jogou muito bem. É um jogador de um futebol, de uma entrega muito honesta. Eu gosto muito do futebol do Davi Ricardo. Ele não é nenhum jogador para colocar o Bastos no banco, ele não é nenhum jogador para colocar o Pantaleão no banco, na minha opinião, né? Ele também não é nenhum jogador para colocar o Barbosa no banco. Mas é aquele jogador que seria uma bola de segurança nas nossas opções da zaga. Quer dizer, saiu um zagueiro, bota ali o Davi Ricardo, você não tem dor de cabeça. Isso é muito importante do ponto de vista de elenco, do ponto de vista de buscar títulos. Quando o Botafogo se desfaz de um Davi Ricardo para apostar em Riquelme e Ítalo, nada contra o Riquelme e nada contra o Ítalo, mas o Botafogo está me dizendo que assim, olha, elenco ou são caras consolidados que já estão aí, ou a molecada e vão embora, não tem meio termo. Acho que o gap entre o time principal e a opção no banco é um gap muito grande. E a gente viu em 2024 que o que ganha título é que quando quem está no banco não tem um gap tão grande, não tem uma diferença tão grande para quem está no time titular. Porque assim o nível não cai. Você tirar um Barbosa de campo para colocar o Riquelme ou colocar o Ítalo é uma diferença abissal do comportamento, da liderança, da estatura, da força física, de uma série de questões. Então, acho que o Botafogo perde muito em profundidade de elenco
E isso, para mim, é muito preocupante. Tem a notícia de que o Botafogo não vai desistir de contratar zagueiros, né, em função da saída do Davi Ricardo, né? Então, inclusive tem, ó, com a venda do Davi Ricardo, o Botafogo volta ao mercado atrás do zagueiro. Inclusive já tem a notícia, surge a notícia que o Botafogo faz sondagem pelo zagueiro Naves do Palmeiras, emprestado ao Alverca de Portugal, né? Segundo o programa Fala Fonte da ESPN. Esse jogador do Palmeiras tem contrato até junho de 2026. Assim, ainda que venha o Naves, que é um jogador que já foi especulado, né, em outras janelas do Botafogo, não é nem de perto um jogador consolidado como estava o Davi Ricardo, tá? Então, eu não acho positiva essa venda para o Botafogo. A do Jefinho eu achei muito positivo, empréstimo, a do Marlon Freitas, vida que segue. Agora, essa daí eu não acho positiva, não. Tem também que olhar o ponto de vista de jogador, não dá só para a gente olhar o ponto de vista do clube, né? Tem que olhar também do jogador. Se você for parar para olhar pela perspectiva do atleta, é um atleta de 23 anos. Qual é o problema de ser um atleta de 23 anos? Está naquela curva de que se virar para o 24, a Europa não contrata mais. Então, assim, ele está nos 48 do segundo tempo. Ele precisava dessa transferência para se transformar num jogador com carimbo de jogador de Europa. Então, eu também não julgo o atleta por sair. O atleta está olhando para a trajetória da carreira dele. Bate 6 meses, 1 ano lá na Rússia, se der muito certo, consegue uma transferência para um grande centro europeu, o Botafogo conserva 20% dos seus direitos econômicos, e aí o Botafogo faz uma bela grana. E se não der certo lá, como o Botafogo tem esse direito econômico, o Botafogo tem interesse em valorizar o ativo para que no futuro o Botafogo venha a ter lucro com ele, o Botafogo, quem sabe, pode até negociar um empréstimo dele e trazê-lo de volta. Então, eu não acho assim, super crucificável também a diretoria do Botafogo nesse sentido, porque eu imagino ali que o staff e o próprio jogador, me libera aí para essas propostas, porque senão depois eu vou ficar para sempre preso aqui no Brasil, rodando em Série A, porque eu vou ter ficado velho para a Europa, sabe? Então, acho que isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Boa sorte para ele, né? E parabéns aí ao Dínamo de Moscou, que conseguiu vencer os italianos de Turim, no caso da Torino, que tentaram a contratação. O Ceará está de olho, né, nessa negociação, porque o Ceará espera lucrar 1.250.000 euros, cerca de 8 milhões de reais, pelo mecanismo de solidariedade da FIFA por ter formado o jogador. Então, o Ceará tem direito a esses valores, tá? Outra informação bastante legal para a torcida do Botafogo foi trazida aí pelo Matheus Mandi, né? Que o Kadir foi renovado o seu contrato, ele que treinou essa semana com a seleção panamenha principal, jogador que vem se desenvolvendo bastante aí na carreira. Pode ser que essa temporada seja uma boa temporada para ele. Ano passado foi aquela temporada de estreia, esse ano agora pode ser que ele ganhe boas oportunidades, sobretudo se o Arthur Cabral não conseguir se provar dentro de campo. O Kadir tende a ganhar muitos minutos. E o Kadir agora tem uma multa rescisória no Botafogo de 50 milhões de euros. Quer dizer, não vai ser barato tirar o Kadir do Botafogo, né? Então tem toda essa situação. Tem um assunto que passa batido na maior parte dos canais, mas eu vou trazer aqui porque é muito importante. Hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou alguns artigos de uma determinada lei que regulamenta parte da reforma tributária, e isso afeta demais a indústria do futebol e até prejudica as SAFs, mas prejudica ainda mais as associações. Então, o Texel vai ter que pagar um pouquinho mais de imposto, de 5%, ele passa para 6% sobre receita bruta. Só que as associações, cara, que não pagavam, agora vão pagar. Vamos entender isso aqui direitinho, você vai entender. Ó. No campo institucional, 2 vetos do Executivo na reforma tributária mexeram diretamente com o futebol, com a indústria, né? O primeiro é o ajuste na tributação das SAFs, que passam a pagar 6% sobre a receita bruta total. 1% a mais. Gente, 1% é dinheiro para um clube que está faturando aí na casa do bilhão, a gente está falando 10 milhões de reais a mais de custo por ano só de imposto. Não é uma notícia positiva, definitivamente, tá? Antes eram 5%.
Mas beleza, né? Então tem essa situação. Isso significa que negócios como venda do Davi Ricardo, premiação de bilheteria, premiação de competições, bilheteria, patrocínios, tudo isso vão entrar numa base de cálculo levemente maior, comprimindo a margem do clube. Vai sobrar menos dinheiro no caixa dos clubes, das SAFs, para elas poderem investir no futebol por uma maior tributação. Tá? Agora, teve uma pancada muito maior. Se você está chateado, meu Deus do céu, o governo está prejudicando. Olha o que eles fizeram com as associações. É muito pior, mas assim, com força, tá? O segundo ponto é ainda mais pesado para o sistema antigo. Caiu a equiparação entre associações e SAF. Caiu. As associações passam a ser tributadas no regime normal, com 60% de desconto na alíquota, mas ainda assim é uma bela grana. O que, em cálculos compartilhados pelo especialista César Grafietti, levaria a uma tributação efetiva de 11,4% sobre a receita bruta. Ou seja, as associações vão passar a pagar imposto e ainda vão pagar o dobro das SAFs. Cacete, meu irmão. De 6 para 11,4, quase 6 para 12, vai pagar o dobro. Olha que loucura. Em outras palavras, se o Congresso não derrubar os vetos, a vida financeira das associações vai ficar bem pior. Isso vai pegar muito o Flamengo. O Flamengo, do nada, agora tem mais 11% sobre lá seus 1,5 bilhão. Problema do Flamengo, eu quero mais é que se dane. Mas isso vai reduzir capacidade de investimento do Flamengo, isso vai reduzir capacidade de investimento do Palmeiras. Não é que vai quebrar os clubes, óbvio que não, mas vai diminuir um pouco, né? Então, tem toda essa situação. E a SAF acaba se estruturando como um caminho de proteção estrutural, porque o clube que hoje ele é associação vai olhar, melhor fazer SAF e pagar menos imposto, né? É o governo meio que direcionando o mercado por conta da tributação. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer no Congresso. Cara, tenho certeza que essa parada vai cair, porque Flamengo, Palmeiras, Grêmios, todo mundo vai fazer, o Corinthians, todo mundo vai fazer um lobby danado para derrubar esses vetos com a bancada da bola lá no Congresso Nacional. Mas até segunda ordem, que pancada nas associações. Um grande abraço para vocês que ficam e fui. Fala galera, fechando aqui mais um vídeo, muito obrigado pela companhia de vocês, já deixa o like para dar aquela força pro canal, tá bom? Deixa aqui meu convite para vocês estarem também se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação para toda vez que sair uma notícia do Botafogo vocês serem informados aqui em primeira mão, tá bom? Fiquem à vontade para deixar seu comentário, tá bom? Sobre tudo que foi passado aí no vídeo, a participação de vocês aqui é importante, tá? A participação de vocês ajuda o canal a crescer e a gente está precisando dessa força aí de vocês, tá bom? Então fiquem à vontade que o canal aqui é de vocês, até porque sem vocês o canal não existiria, tá bom? Muito obrigado a todos mais uma vez, eu vou ficando por aqui. Assim que sair notícia do Botafogo, a gente volta aqui no canal e coloca para vocês, tá bom? Um forte abraço, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!